Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa aula de matemática. Esse tópico ele inicia na página 5 até a página 12. Nós vamos inicialmente falar sobre conjuntos numéricos e suas pertinências. Então, pessoal, agora vamos falar sobre algarismos. O que são algarismos? Algarismos são símbolos, pessoal. Nós temos alguns símbolos que determinam os números. Quais são eles? Do 0 ao 9. Nós temos como exemplo aqui o número 2 e o número 7. Eles separadamente, eles são algarismos, são símbolos apenas. Se você juntar o número 2 e o número 7, forma o 27. E se você alternar eles, vai virar o 72. Lembrando que o número ele guarda a sua posição de unidade e de dezena, centena, milhar e assim por diante. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre conjuntos. O que são conjuntos? Conjuntos é uma coleção de elementos, podendo ser esses elementos números, letras, pessoas, animais, objetos, etc. Nós temos aqui como exemplo dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Conjunto A é um conjunto numérico, 1, 3, 5, 7 e 9. Nós temos aqui o conjunto B, nome de pessoas ou seres, o Carlos, o Daniel e a Manuela. E nós temos a pertinência referente a esses conjuntos. Vamos ver aqui. Pertinência tem dois símbolos, o e o E cortado. O que significa esse e esse E cortado? O E significa pertence e o E cortado não pertence. Ou seja, o elemento ele pode pertencer a um conjunto ou não pertencer a esse conjunto. Se o elemento 3 é elemento do conjunto A, disse que 3 pertence a A. Portanto, temos 3 pertencente a A. Se o elemento 8 não pertence a esse conjunto A, disse que 8 não pertence a A. Portanto, nós temos o símbolo de não pertence entre o 8 e o conjunto A. Agora, pessoal, vamos falar sobre o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele é representado por duas chaves ou um círculo cortado. O que significa conjunto vazio? É todo conjunto que não possui elemento nenhum dentro dele. Vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Conjunto C é igual, abre chave, x pertence aos algarismos numéricos que tem 2 dígitos. Sabemos que os algarismos numéricos, ele vai do 0 ao 9. Então, logo, C é vazio. Portanto, C igual ao círculo cortado. Lembrando que algarismo são símbolos e que é a junção desses símbolos que forma os números. Conjunto unitário. O conjunto unitário, pessoal, é todo conjunto que possui apenas um elemento. Vamos pegar esse exemplo. D igual a x, tal que x é a cor da bandeira do Brasil, que começa com a letra V. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. Qual é a cor que começa com a letra V? Cor verde. Logo, então, D é conjunto unitário. Portanto, D igual a verde. Conjunto dos números naturais. Nós temos aqui, pessoal, esse conjunto que é representado pela letra N. O conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros positivos. Lembrando que são todos os algarismos compostos nele. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Esse conjunto ele é infinito. Após o 14 vem o 15, o 16, o 17 e assim por diante. O conjunto de números naturais não nulos, ele exclui o 0, observando que é o n com asterisco. Esse asterisco anula o elemento 0, não retirando o 0 do 10, o 0 do 20 e assim por diante. Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui, 29. 29 pertence aos números naturais. Temos 2 terços. 2 terços é uma fração e ela não pertence aos números naturais. 15 vezes 3. Lembrando que 15 vezes 3 é 45. 45 é um número natural, então ele pertence aos números naturais. 0 não pertence aos naturais não nulos,
Lembrando que o asterisco exclui o elemento zero. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Esse conjunto é formado por todos os números inteiros, sejam eles positivos ou negativos. Observando que o zero é o elemento neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Para a direita, nós temos os números positivos e para a esquerda, os números negativos. Ele é tanto infinito para positivo como infinito para negativo. Conjunto dos números inteiros não nulos. Como no conjunto dos números naturais, o asterisco exclui o zero. Observando aqui no exemplo, nós não temos mais o elemento zero. Nós só temos os positivos e os negativos. Conjunto dos números inteiros não negativos e não positivos. Observe que os não negativos excluem os negativos, deixando o elemento neutro e os positivos. Os não positivos excluem os positivos, deixando o elemento neutro zero e os números negativos. Agora, pessoal, vamos ver os estritamente positivos e os estritamente negativos. Observe que nós temos o asterisco e o símbolo de positivo, ou seja, é apenas os números positivos, excluindo o elemento neutro, que é o zero. E no caso aqui, nós temos o símbolo negativo, que só vamos utilizar os números negativos, excluindo o elemento neutro zero. Conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. É o conjunto onde todos os elementos podem ser colocados na forma de fração, com o numerador sendo um número inteiro e o denominador sendo um número inteiro não nulo, pois não existe divisão por zero. Lembrando que toda fração é uma divisão, então não existe divisão por zero. O conjunto dos números racionais, ele é dado por x, tal que x igual a p dividido por q, onde p pertence aos inteiros e q pertence aos inteiros sem o zero, tirando o elemento zero. Nós temos aqui alguns exemplos de números racionais. Nós temos aqui 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 pertence aos números do... Nós vamos ter aqui, pessoal, alguns exemplos de números racionais. Vamos começar por 10 sobre 5. 10 sobre 5 é 10 dividido por 5, que é 2. 2 pertence aos racionais. Número inteiro positivo. Menos 36 dividido por 6 pertence aos racionais. Por quê? Menos 36 dividido por 6 é menos 6. É um número inteiro negativo. 1/3 pertence aos racionais. 1/3 é 0,333 infinito. Isso é chamado de dízima periódica positiva. Toda dízima periódica pertence aos racionais. Nós temos agora aqui menos 17 sobre 6, pertence aos racionais. Menos 2,8333 infinito. É uma dízima periódica negativa. 11 sobre 8, ou 11 oitavos, pertence aos racionais. Portanto, 1,375 pertence aos racionais. Número decimal exato positivo. Menos 1/4 pertence aos racionais. Portanto, menos 0,25 pertence aos racionais. Número decimal exato negativo. Temos também 63 sobre 13, pertence aos racionais. Portanto, 4,8461 pertence aos racionais. Número decimal positivo. Lembrando que esse número ele é infinito. Menos 32 sobre 7, pertence aos racionais. Menos 4,5714, pertence aos racionais. Número decimal negativo. Observe aqui também esses 3 pontos. Esse símbolo é o símbolo de portanto. Vamos repetir. 10/5 e pertence aos racionais, portanto, 2 pertence aos racionais. Ok?
Vamos falar agora, pessoal, sobre os conjuntos de números irracionais, que é representado pela letra I. É o conjunto onde todos os números não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. Observe aqui que nós temos números negativos e números positivos. Por exemplo, menos π. Π é uma constante que vale 3,14. Negativo, menos 3,14. Ele é um número irracional. Menos raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3. Euler, que é uma constante também. Π, outra constante, positiva. Então, se você observar, esses números, eles têm uma restrição. Quais são? Raízes e constantes infinitas. Agora nós vamos ver o conjunto dos números reais. Conjuntos de números reais, pessoal, é representado pela letra R. É o conjunto formado pela união de todos os números racionais e todos os números irracionais. Nós temos essa notação R igual a racional, união com irracional. Nós temos aqui nesse diagrama essas observações. Os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais e ao lado os irracionais. A união de ambos conjuntos formam o conjunto dos números reais. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para os próximos tópicos de matemática. Um abraço!